Seja bem-vindo ao canal. Esse canal é destinado à evangelização espírita infantil. A gente sempre busca trazer temas de aula, sugestões de atividades e outros temas, né, outras questões relacionadas à evangelização. E o tema de hoje é Jesus. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária das crianças. As nossas reflexões de hoje são trazidas do Livro dos Espíritos. A gente começa pela questão 625, onde é questionado: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é Jesus. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta é: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, dos espíritos, né, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. A próxima pergunta, né, 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente, este preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens, necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Vimos então a importância, né, de Jesus para a humanidade, né, e o grau de perfeição de Jesus, né, nesses poucos comentários, né, do Livro dos Espíritos. Há outros, né, a gente separou aqui o que a gente entendeu mais importante para essa aula de hoje, mas a gente percebe a importância, né, de Jesus, né, o que ele trouxe, né, e traz todos os dias para a humanidade, né, como a humanidade se desenvolveu depois do surgimento, né, e da missão de Jesus aqui conosco. Então essa sugestão de aula, né, é feita para crianças de 4 a 11 anos e a duração estimada é de 50 a 60 minutos. O cronograma da aula, como em todas as outras, né, no nosso primeiro momento a gente faz uma oração com todas as crianças para agradecer o momento e para pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se uma criança gostaria de fazer a oração e atualmente a gente tem cantado também aquela música Oração Sublime, para as crianças, né, aprenderem a cantar. A música fala sobre a oração, né, e o amor, então é interessante até conversar com as crianças sobre isso. No segundo momento, a gente busca conversar com as crianças sobre as diretrizes das aulas de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme figura ao lado.
Não gritar, participar da oração, não mexer no que é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Além disso, a gente tem feito também, né, uma chamada, né, para controle de frequência das crianças. E no nosso terceiro momento, né, na aula de hoje, a gente vai contar de forma resumida a história e ensinamentos de Jesus. Antes de começar a contar a história, o evangelizador explica que fará algumas perguntas depois e que, caso todos acertem a maioria, a turma ganhará um prêmio. Por isso é importante que todos façam silêncio, prestem atenção na história. A sugestão, né, de criar uma competição fictícia e levar algumas balas doces e chocolates para as crianças dividirem. Como assim competição fictícia, né? No caso da nossa aula, a gente contou uma história para as crianças, né, dizendo que a gente comprou uma caixa de bis e que a gente ia levar para as crianças da evangelização, mas a gente foi parado na rua por outras crianças que queriam os chocolates. E a gente disse: olha, esse chocolate a gente vai levar para a evangelização, para as crianças da evangelização. E essas crianças da rua falaram assim: não, mas a gente, evangelização é sobre Jesus, sobre Deus, a gente também gosta de Jesus e de Deus. A gente também tem direito ao chocolate. Então a gente disse, né, que contou uma história de Jesus para as crianças, né, e fez algumas perguntas depois. E as crianças acertaram algumas e outras não. E a gente disse para essas crianças que a gente faria a mesma coisa na evangelização. E quem acertasse mais ganharia o chocolate. Então elas ficam sempre animadas, né, tentando prestar atenção para ganhar o chocolate dessas crianças fictícias dessa história que a gente contou, né? Então a gente criou uma competição ali para que todos trabalhem em conjunto, né, e prestem atenção na história. E no final é legal dividir, né, o prêmio com todas as crianças, né? No nosso caso a gente comprou caixa de bis e dividiu com as crianças. Então vamos à história, né? Sugestão de texto, pode ser qualquer outra. A gente sugere, né, já até mencionou em outra aula aqui, que esse texto seja memorizado, né, ou em grande parte, ou na sua maioria, para que é bem melhor, né, para as crianças ouvirem o evangelizador falar sem ler na memória, né, porque ele é mais fácil da gente contar a história. Além disso, a gente sugere que o evangelizador leve desenhos, né, ou pinturas, né, de algumas partes, como a gente traz aqui, né, nessa sugestão de texto, para que em determinados momentos o evangelizador mostre essas figuras para as crianças, né? Desenhos, figuras são bem mais fáceis das crianças observarem, né, e perceber que o que você contou está naquele desenho, né? Deixa a criança mais entretida. Vamos lá, o nosso texto, né, sugerido, pode ser outro. Aqui a gente separou um texto bem resumido da história de Jesus, né, para explicar para as crianças. Então, Jesus Cristo foi o espírito mais puro e luminoso que se encarnou no planeta Terra. Tornou-se perfeito primeiro do que nós e por isso devemos considerá-lo como nosso irmão mais velho. Deus, nosso Pai, o escolheu para ser governador deste mundo e cumprir uma grande missão. Desta forma, Jesus é um espírito como nós, não podendo ser confundido como Deus. Ele já existia antes da formação deste planeta e foi escolhido para trazer a verdadeira religião aos homens, sentimento que religa a criatura a Deus. Antes da sua vinda, Jesus enviou periodicamente os seus mensageiros e missionários para revelar gradualmente as leis divinas, as primeiras organizações religiosas do nosso planeta, que são os profetas, né? Quando Jesus Cristo veio à Terra, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e acreditavam num Deus vingativo e ciumento, que ordenava o massacre e o extermínio do povo. Sacrificavam-se animais para oferecer a Deus e pedir perdão. Tinham preconceitos e rivalidade de raças, apedrejavam mulheres adúlteras e cometiam outros atos violentos e cruéis. Muitos religiosos se preocupavam mais com rituais e práticas exteriores obsoletas. Então, nessa época de Jesus, né,
Os judeus acreditavam que Deus, né, mandaria um representante, ou viria, é, mas sim numa carruagem de fogo, né, seria alguém importante, poderoso, né, e que faria uma grande guerra para demonstrar, né, a superioridade dos judeus. Mateus, seguido por Lucas, afirma que Jesus nasceu em Belém, hoje território palestino. José, o esposo de Maria, futura mãe de Jesus, pertencia a uma família originária daquela cidade, e a regra do recenseamento, ordenado pelo imperador romano César Augusto, exigia que cada indivíduo se alistasse em sua localidade de origem. Então, o imperador, né, quis fazer um censo e separou, né, as pessoas em regiões. E a região de José era a região ali de Belém. E todos foram para Belém. E o que acontece? Né? Muitas pessoas indo para um único local, a gente começa a ter problema de hotel, né, hospedagem. E nesse caso, José e Maria tiveram que ficar hospedado em um local que não fosse um hotel, uma hospedagem. De passagem para Belém, José e Maria procuraram onde se alojar, mas não havia um lugar para eles na hospedaria. Estando o local cheio devido ao grande número de pessoas, né, vindo de outras regiões para o recenseamento, o casal teve que se acomodar nos fundos da hospedaria, num estábulo, junto à manjedoura dos animais. Foi aí que Maria deu à luz. José trabalhava em sua oficina de carpintaria e Maria, mãe de Jesus, fazia todos os serviços domésticos, moravam em Nazaré. Jesus gostava muito de seus pais e demonstrava seu amor por eles e por Deus, respeitando a natureza. Jesus ajudava sua mãe nos afazeres domésticos. Mais tarde aprendeu com seu pai o ofício de carpinteiro e passou a ajudá-lo na carpintaria. Jesus, como outras crianças, né, teve uma infância normal e estudava também, né? Aprendeu a ler, né? Vários historiadores dizem que naquela época era comum as crianças irem para escolas aprenderem a ler. Um dos fatos da infância de Jesus foi a visita ao templo. Quando tinha aproximadamente 12 anos, foi com os pais ao templo de Jerusalém oferecer sacrifício. Era uma festa, né? Enquanto estava ali, Jesus conversou com os dirigentes religiosos sobre a fé judaica. Ele revelou extraordinária compreensão do verdadeiro Deus, e suas respostas deixaram-nos admirados. Mais tarde, de volta para casa, os pais de Jesus notaram a sua ausência, encontrando-no no templo, ainda conversando com os especialistas judaicos. Né? Então, ali Jesus, já aos 12 anos, mostrando o conhecimento que tinha, né? Tanto da lei, né, religiosa da época, né, quanto dos ensinamentos de Deus. Então temos uma figura, né, uma imagem que mostra esse momento de Jesus. E seguindo na história, Jesus se servia de imagens simples para ensinar as verdades do reino dos céus aos agricultores, pescadores, pastores e donas de casa. As parábolas são uma espécie de alegoria ou história com um ensinamento que deve ser descoberto pelos leitores ou ouvintes. Jesus falava de redes e pesca para os pescadores, de ovelhas para os pastores, de sementes e colheitas para os agricultores. Jesus conversava com todas as pessoas, trazendo ensinamentos e consolações, e realizou várias curas e ações consideradas milagres. Transformação de água em vinho, cura do paralítico, cura da sogra de Pedro, purificação de leprosos, entre outros. Né? E a figura abaixo mostra Jesus ali conversando, né, com várias pessoas. Jesus é mestre porque sabe mais. Mestre é aquele que ensina, e Jesus ensinou não só com palavras, mas também com suas ações. Ele é o maior exemplo de amor. Jesus já sabia que sua morte viria das mãos dos homens. Ele veio cumprir o que Deus havia determinado. Então tomou a cruz sem uma queixa, exemplificando o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Sua crucificação e morte tiveram o propósito maior de difundir sua doutrina e atrair a atenção de todos.
principalmente pela sua aparição em espírito para centenas de pessoas, né, após a crucificação, o que comprovou que a morte não existe e confirmou os seus ensinamentos. Então, é mais um quadro, né, da aparição de Jesus após a crucificação, nesse caso para os discípulos. Então, depois de contar a história, né, pedido para as crianças prestarem atenção, a gente fala para as crianças que é chegado o momento, né, do quiz, de várias perguntas relacionadas à história contada. E caso as crianças acertem a maioria, né, elas receberão um prêmio, né, a recompensa. E aqui as nossas sugestões de perguntas. Né? Jesus nasceu em qual cidade? Resposta: Belém. Como se chamava o pai e a mãe de Jesus? Resposta: José e Maria. Em qual cidade Jesus morava quando era criança? Resposta: Nazaré. Quando Jesus nasceu, o povo era violento, vingativo e cruel ou calmo e amoroso? Vingativo e cruel. Jesus é o governador de qual planeta? Do nosso planeta, né? Do planeta Terra. O pai de Jesus tinha qual profissão? Resposta: carpinteiro. O que é parábola? É uma história que transmite uma mensagem indireta, né? É uma história que busca tratar do cotidiano das pessoas. Fale sobre o milagre de Jesus, cura do cego, do leproso, do paralítico. Jesus andava com todos ou somente com os mais ricos e importantes? Resposta: com todos. Como Jesus morreu? Crucificado. Jesus sabia que seria assassinado? Sempre soube. Inclusive comentou, né, sobre isso com seus apóstolos, né, em vários momentos. O que aconteceu após a morte de Jesus? Jesus ressurge várias vezes em espírito. E qual a importância do aparecimento de Jesus em espírito após a morte? Comprovar que a morte não existe, a verdade dos ensinamentos de Jesus e atrair a atenção de todos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu exemplo e guia? Resposta: Jesus. Então, né, depois, né, as crianças, a gente vai observando as respostas das crianças, vai fazendo alguns comentários, né, a gente pode complementar até algum trecho da história, com alguma coisa que a gente lembre, né, sobre Jesus. A gente diz, é claro, né, que elas venceram, né, e divide, né, o prêmio, né, o chocolate, os bombons, as balas com as crianças. E no nosso quinto momento, a gente pede para as crianças fazerem um lindo desenho colorido sobre Jesus e a história contada, ou a gente já leva alguns desenhos, né, e pede para as crianças colorirem. No nosso caso, a gente levou os desenhos, como vocês podem ver nas figuras ali, né, e esses desenhos estavam preto e branco, claro, né? Durante a nossa apresentação da história de Jesus, a gente foi mostrando os desenhos nas partes específicas. Né? Então tem o desenho ali do nascimento de Jesus, Jesus criança conversando com os judeus, né? Os sábios judeus, Jesus no monte ali pregando, Jesus crucificado e Jesus aparecendo, né, em espírito depois da crucificação. A gente foi mostrando, né, essas gravuras para as crianças e depois a gente pediu para as crianças colorirem. Né? Tem que tomar o cuidado, se o evangelizador for fazer isso, de levar o número correto, né, de figuras, né, para as crianças, cada uma poder colorir uma. A gente colocou aqui ao lado algumas das pinturas, né, dos desenhos coloridos pelas crianças. E ao lado, algumas crianças coloriram, né, foram mais, né, a gente separou somente alguns aqui. E o último momento, a oração de encerramento com todas as crianças. A gente pede mais uma vez, caso alguma criança queira, para fazer oração. E a gente também tem pedido para que as crianças organizem, né, arrumem a sala de aula. Então, nesses momentos de pintura, a gente disponibiliza lápis de cor, pincel, giz de cera. Depois as crianças têm que organizar tudo, colocar tudo no lugar, a gente guarda, coloca as cadeiras no lugar. Também é importante para as crianças aprenderem sobre organização. É isso, a gente espera que você tenha gostado dessa sugestão de aula sobre Jesus. Fiquem com Deus, bom trabalho a todos, que assim seja.